Bom, agora iremos ver, né, como trabalhar com lantejoula, né? Nós precisamos trabalhar com lantejoula com um pouquinho de atenção a mais do que o bordado normal, porque lantejoula, é bom salientar isso e no início, lantejoula, depois do desenho de lantejoula estar na máquina, você não pode diminuir nem aumentar mais a porcentagem do desenho, a escala do desenho. Você não pode mais fazer isso. O tamanho que o desenho tiver é o tamanho que ele vai ser bordado. Você pode trocar de bastão, mas não pode diminuir ou aumentar. A questão da lantejoula, você vai pegar uma ferramenta de ponto corrido como essa aqui. Você vai, vamos dizer que você vai criar alguma coisa redonda, né? Então, você tem um objeto redondo, vamos centrar, né? Centrar aqui o eixo X e o eixo Y, né? No meio da tela. Depois de eu botar 0 em cima e 0 embaixo, eu dou Enter, né? Depois de dar Enter, está centrado aqui no meio. Vou selecionar essa ferramenta, ou melhor, esse objeto que eu criei, objeto redondo, e vou na ferramenta de lantejoula. Então eu crio a lantejoula espaçada, né? Ou como queira, né? Ela fica uma lantejoula em cada ponto que eu dou, né? Então se eu der 5 pontos, 10 pontos, ó, eu vou fazer a mesma, né? O mesmo desenho, ó, vou dar 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 pontos. Então ela vai me dar 6 lantejoulas. Eu vou colocar em cores diferentes. Ó, cada clique é uma lantejoula, então são 6 lantejoulas. Mas também eu posso criar essa lantejoula, né? Eu posso fazer ela lantejoula cheinha, né? Cordão aqui cheinho de lantejoula. Posso optar por essa função aqui, né? Corrida de lantejoula alto, né? Automática, né? Então dou Enter, ela já automaticamente ela já faz o cordão completo de lantejoula, né? Bom, e quanto à questão do ponto, vamos lá no ponto, né? A questão do ponto, eu sempre trabalho com esse ponto aqui, o chamado pé de galinha, porque ele é um ponto legal, não quebra muito, não dá trabalho para o operador, a lantejoula fica bem amarrada, né? E não desloca a máquina, e é um tipo de ponto que dificilmente ele cria problema para a máquina, né? Bom, a questão da lantejoula, você está vendo aqui que ela está do lado bem colada uma na outra, né? O espaçamento dela está de 5, né? Que é o tamanho da lantejoula, 5 milímetros. Então se eu botar 5.3, vê o que acontece. Ela vai abrir um pouquinho mais. Pode ver que ela abriu um pouquinho mais. O antes e o depois. Então se eu quiser ela com 6 milímetros de distância de um centro de uma lantejoula, de um furozinho desse para outro furo, né? Então ponho 6, então ela vai abrir mais ainda. Mas se eu quiser ela com 1 milímetro de distância, eu coloco assim, ela fica montada uma na outra. Pode ver que ela fica bem rentezinha. É lógico que a agulha não vai pegar nela, não vai mastigar a lantejoula, não vai cortar a lantejoula, mas ela vai ficar bem, né? De camada mesmo. Por exemplo, se eu botar 2, ó, o mínimo é 1,5, perdão, o mínimo é 1,5, 1.5 é o mínimo. Acima de 1.5 você pode sair criando, por exemplo, 2, ela já fica um pouquinho mais, fica de camada, mas já fica um pouquinho mais aberta. Colocar com 3, ela já vai ficar um pouco mais distante, né? Já fica bonito e até fica legal também, né? Fica legal também. Vamos aqui. Bom, 3. Coloca com 4. Ela vai abrindo, vai espaçando. Coloca com 5, ela já fica na borda, né? Por ser a lantejoula de 5 milímetros. 5.2, 5.3 para não ficar totalmente colada, 5.3, ela já abre um pouco mais. Então, nesses outros sentidos, você não precisa mais estar abrindo, né, os tipos de ponto. Embora que se você quiser, né, não tem problema. Não tem problema, tá certo? Não tem problema que você abre, né?
Vou novamente abrir aqui. Pronto. Eu quero um exemplo. Eu fiz esse desenho, mas eu quero ele, mesmo sabendo que pode dar errado, eu quero ele com outro tipo de ponto. Então, venho, clico aqui dentro, ó. O espaço é pequeno, mas dá para ver. Onde tem aqui, ó, fixar. Ou seja, o que vai fixar? O ponto. Então, você vem aqui, ó, fixar, clica nesse pontinho pretinho aqui, ó. Dá um clique, ela abre essa. Então, você tem vários tipos, né? Você tem o ponto cruzado, você tem o ponto, né, como se fosse um pegalinho, o contrário. É esse que quebra, esse também quebra muita linha, né? Tem o ponto pegalinho, o contrário, para a direita. Aí tem o ponto, o que ele, esse aqui, se me fala a memória, é o que pega, é o que pula, é o que salta, ele desloca muito, né? E tem o pé de galinha normal, que é esse número 5, B3-5. Eu sempre uso esse porque ele não me dá problema, nunca me deu problema até hoje. Tem a lantejoula pendurada, né? Tem a lantejoula com ponto embaixo, contrário, pendurado ao contrário, né? Tem a lantejoula em pé, do ponto reto, né? Ponto cruzado, né? Então, quer dizer, a gente tem muito, mas sempre eu uso esse aqui, B3-5. Pronto. Se eu quiser recolher essa janela, mas essa janela aqui, eu clico de novo no pontinho, ele vai recolher o ponto. Tá certo? Mas vamos dizer que esse corpo de lantejoula que eu tenho aqui, eu vou centrar aqui, 0, depois 0 novamente, dou Enter. Eu quero ele após um objeto, então eu vou tirar um objeto aqui dos meus desenhos, né? Vou tirar um objeto aqui dos meus desenhos e de repente eu quero esse desenho aqui. Demorando um pouquinho porque estou gravando e meu computador ele é um pouquinho, né, lento, ele está um pouquinho lento. Isso, a gente chega lá. Ok. Bom, aí está o desenho, né? Beleza, até que enfim. Vou dizer que eu quero essa cruz aqui de lantejoula. Bom, para fazer essa cruz aqui do símbolo da igreja de lantejoula, eu vou pegar esse ponto aqui, né? Vou fazer isso aqui, né? Que é uma cruz, então ela é assim. Enter. Enter, né? Só lembrando, a cor da lantejoula é uma cor independente das outras cores. A cor da lantejoula ela não pode ser associada a nada, tem que ser só lantejoula. Então é uma cor independente. Ok, eu fiz aqui a linha, peço ponto, seleciono a linha, você está vendo aqui que está selecionado, venho na ferramenta de lantejoula, eu posso optar por essa e posso optar essa que vai cruzar aqui por a segunda, que ela só vai dar um ponto num canto e outro no outro, então eu posso optar por essas duas, ok? Então ele ficaria aqui o último parte do desenho, né? Se eu quisesse aumentar, por exemplo, poderia aumentar, né? Em especial aqui a cruz, aí eu já tenho que fazer diferente, né? Eu tenho que fazer diferente, teria que ser assim, né? Mas aqui continua. Aí o tamanho da lantejoula eu posso colocar 4, posso colocar 3, mas o 4 ele fica muito legal, porque ele fica montadinho e a linha não pega em cima, fica muito legal, muito bom. E quanto à questão da cor, é uma cor independente, geralmente se faz a lantejoula na última cor, né? Como está aqui a última cor, lantejoula, né? Então tá tudo certinho. Se eu quiser colocar um desenho, um lantejoula em um desenho que já existe, um desenho já existente, eu só é trazer o desenho à tona, né? Trago o desenho a existência, o desenho que já existe do arquivo, e simplesmente eu vou fazer esse desenho somente. Não vou, aliás, fazer a lantejoula que eu quero somente. Não tenho que fazer mais um monte de coisa. Não, só adicionar a linha,
né? Só isso. Você viu que eu peguei aqui o vetor, fiz um quadradinho do vetor, fiz a linha, né? Pés ponto, e agora eu vou encher de lantejoula, que eu posso fazer isso também, né? Precisa estar mexendo, né? O tipo de ponto do jeito que está aqui já pode deixar dessa forma, não precisa estar mexendo, né? Então já está pronto, né? Já está pronto, perdão, a minha lantejoula. Ok? Aumentar aqui só, fechar um pouquinho mais aqui. Pronto. Mas o outro ficou mais legal. Pronto, assim ficou mais legal, né? Pronto, aqui está tua peça de lantejoula. É só adicionar. O desenho já existe, então traz o desenho para a tela e cria uma lantejoula em cima, só isso. Beleza. Está pronto. Pode salvar. Né? Sempre salva uma cópia em EMB para arquivo, né? O EMB aqui é para arquivo, né? Fichário de desenho, aí tá aqui, ó, EMB, o nome do desenho, tá? Adventista, acabou. Salva uma cópia em EMB e depois a segunda cópia vai para o pendrive, você salva em Tajima DST, ok?